e sou coordenador do curso de Letras e Pedagogia também. Eu gostaria de antemão agradecer pelo convite e dizer que estou muito feliz em participar deste momento, desta data, que é um dia tão importante e principalmente aquilo que ele representa, né? Pois bem, antes de iniciarmos, antes de qualquer coisa aqui, qualquer dúvida que alguém possa ter também, eu só gostaria de comentar um pouco sobre como funciona um webinar, para quem nunca participou, né? Então, nós temos ali o chat, depois vocês podem perguntar para as palestrantes, as pessoas que irão compartilhar um pouco da experiência conosco, então vocês podem perguntar no chat. Se alguém não conseguir mandar alguma coisa no chat, pode mandar para mim no WhatsApp, para quem tem um número ali, que eu verei e lerei para elas, ok? Então, boa noite a todos e a todas novamente. Passo a palavra ao professor Walter e daqui a pouco eu retorno com vocês. Boa noite, estão me ouvindo? Assis, me ouve? Júnior? Ouço, estou ouvindo. Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Eu sou o professor Walter, diretor pedagógico das faculdades FAT Fajar, e gostaria de, antes de iniciar esta noite, parabenizar todas as mulheres que aqui estão. Mulheres que são a personificação do amor, da determinação, mulheres que nos ensinam com suas ações, mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que mudaram, mudam e continuarão a mudar o mundo. Nós, das faculdades FAT Fajar, ficamos muito felizes em ver que a mulher cada vez mais vem conquistando o seu merecido espaço na sociedade. Em nossas duas unidades, Arapoti e Jaguariúna, os nossos cursos de administração, ciências contábeis, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia florestal, direito, letras e pedagogia possuem um número cada vez maior de mulheres matriculadas. Mulheres de garra que cada vez mais acumulam vitória em suas trajetórias. Mais uma vez, boa noite a todos e parabéns. Obrigado, professor Walter. Conseguem me ouvir ainda, né? Acredito eu. Professor Walter, obrigado pelas palavras, obrigado pela abertura deste evento. E antes de passar a palavra e apresentar a vocês a primeira palestrante da noite, eu gostaria de ler um rápido poema sobre a mulher. Ela sabe ser feliz, mesmo quando está incerta. Ela sabe que não precisa ser forte o tempo todo, mas sabe também que é força simplesmente por ser mulher. Ela sabe que é dona do seu destino, mas nunca nega um conselho amigo. Ela sabe que pode guardar o mundo inteiro em seu coração. Ela às vezes é frágil, às vezes valente. Às vezes joga tudo para o alto, mas nunca abre mão dos seus sonhos, nem das pessoas que ama. Ela não se define em uma só palavra. Definições não bastam para quem ela é. Ela é tudo e muito mais. Ela é mulher. Essa mensagem inicial, então, a todas vocês, mulheres, nesse dia, como eu falei, tão importante e que tem uma representação tão importante. Para iniciarmos as nossas palestras, a nossa conversa, eu gostaria de apresentar a vocês e chamar também, convidá-la, a professora Elaine, para falar um pouquinho com vocês. A professora Elaine, ela é diretora de Finanças e Administração da equipe FAT Fajar, do grupo FAT Fajar, e ela também é consultora empresarial. Professora Elaine, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, professora Assis, tudo bem? Me ouvem bem? Tudo jóia, professora, estamos ouvindo. Ok, eu vou aguardar um pouquinho aqui para que o nosso TI possa fazer a adequação da tela e me passar o controle para que eu possa compartilhar as telas com vocês. Então, primeiramente, enquanto aguardamos, boa noite a todos os participantes, em especial ao professor Walter, nosso diretor pedagógico das faculdades FAT Fajar.
Boa noite também à professora Rosângela, que está aqui conosco, vai participar da fala também, e à professora Elizabeth Ribeiro, que também está conosco. Boa noite a todos. E uma boa noite especial aos mais de 165 participantes que estão conosco online nessa noite. Será que o TI já conseguiu aqui adequar a tela e me passar o controle da sala, para que eu possa compartilhar a tela? Sim, ela tá certo, Elaine. Podem compartilhar aí. Está em destaque já, Júnior? Já, já tá aparecendo já. Ok, então deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela, só um segundinho. Muito bem, então hoje um dia bastante especial e uma noite mais especial ainda, por podermos ter aqui o prazer de compartilharmos conhecimento, né? Esse é o primeiro webinar no Dia Internacional da Mulher que as faculdades Fatifajar organizam, e é um evento para que a gente possa, de fato, compartilhar, independentemente de sermos mulheres, de sermos homens, enfim, de serem homens, né? O objetivo aqui não é segregação, muito pelo contrário. O nosso objetivo realmente é compartilhar, porque a gente acredita que o verdadeiro empoderamento acontece quando a gente tem acesso ao conhecimento. O verdadeiro empoderamento acontece, para nós mulheres especialmente, quando a gente consegue quebrar os nossos próprios limites, né? Superar as nossas barreiras pessoais e nos desenvolvermos enquanto pessoa, e hoje de modo especial enquanto mulheres. E a nossa discussão, o nosso compartilhamento dessa noite se inicia fazendo uma breve reflexão, apesar de estarmos aqui com mais de 500 anos na nossa linha do tempo, é uma breve reflexão sobre a trajetória da mulher, de modo especial, mais especificamente aqui no Brasil, né? Nós, mulheres brasileiras, como temos caminhado, como temos vencido os desafios ao longo da história do Brasil. E eu acho que é uma reflexão extremamente pertinente, professora Assis, porque ela vem resgatar em nós algumas origens, né? Vem resgatar em nós esse desejo e essa certeza de que realmente a gente teve muitas conquistas ao longo desse período. E se hoje nós estamos aqui, né, como mulheres, celebrando esse dia, já é resultado desse período aqui que nós vamos refletir, e resultado também do esforço, do sacrifício, por que não da luta, né, e por que não da vontade de superar os desafios de muitas mulheres que passaram ao longo da história do Brasil. E quando eu falo da história do Brasil, a gente não consegue também descontextualizar da história mundial, né? Então, alguns fatos aqui que a gente vai relembrar ou conhecer, para alguns, estão linkados também com o contexto mundial. E aí, quando a gente fala da história do Brasil, obviamente, estamos lá em 1500, na época do descobrimento, época do Brasil colônia, colonização portuguesa, não é? E quem era a mulher nesse período? Bom, a mulher que veio com os portugueses no início da colonização, nós tínhamos já diferentes classes sociais, tínhamos já diferentes contextos sociais já nessa época, e diferentes gêneros raciais, né? Tínhamos já as índias, que já estavam aqui no Brasil, e a mulher branca que chega com os colonizadores, trazendo a mulher negra, né? Já na sua família de escravos, né? E vejam que já existiam muitos desafios e muitas desigualdades, é óbvio, nesse período, né? Portanto, eu gostaria de abrir aqui uma primeira tela com vocês. Essa tela aqui que nós estamos vendo é uma sala
para mulheres, né? É óbvio que a maioria de nós já sabe que durante o período colonial a mulher não podia estudar. Aí está o grande segredo do empoderamento que eu já comecei a nossa fala aqui, dividindo com vocês. O primeiro grande desafio, a primeira grande limitação das mulheres no Brasil foi o acesso ao ensino. As mulheres eram ensinadas em casa, porque as escolas, as primeiras escolas existentes, eram exclusivamente para homens. E as mulheres não podiam estudar, né? Elas tinham tutores, quando eram de classe mais nobre, tinham tutores em casa, e tutoras, melhor dizendo, porque só mulheres podiam ensinar mulheres. E isso perdurou por todo o período colonial, independentemente da classe social ou da raça, ou enfim, as mulheres não tinham acesso à escolaridade formal, né, como nós conhecemos hoje. E só em 1827, né, que foi autorizada a primeira escola para mulheres. Então, na verdade, foi institucionalizado, né, os deputados, os senadores, já era a república, né, foram autorizados a reconhecer a figura dos professores e professoras, instituíram, né, a forma de concurso público e definiram um currículo básico para ensino das mulheres. Então, havia diferenças. Apesar daí das mulheres já poderem frequentar salas, ainda não existia uma escola constituída para mulheres especificamente, mas elas podiam frequentar salas separadamente dos homens. E o currículo também era diferente. Então, as mulheres aprendiam, como a gente vê ali na foto, aprendiam a costurar, a bordar, a cozinhar, a se portar, aprendiam a ler, aprendiam matemática básica, mas não podiam aprender, não tinham acesso a aprender operações ou atividades mais elaboradas, entre aspas, né? E vejam ali o discurso da aprovação dessa lei, feito pelo Visconde de Cairu, que era um dos senadores, né? E ele dizia assim: a questão é que se as meninas precisam de igual grau de ensinamento que os meninos. Tal não creio. Para elas acho suficiente a nossa antiga regra: ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas aos homens e não à mulher. Então, para a gente ver, independentemente aqui da figura, se é feminista, se é machista, enfim, o que a gente quer perceber, o que a gente quer compartilhar é a diferenciação, a segregação e, por que não dizer, a limitação do gênero, né, em acesso, para ter acesso à escolaridade. Apesar da fala, né, aqui no Brasil, de todo esse contexto, e foi uma discussão grande, né, em cima do que as mulheres deveriam ou não aprender, no contexto mundial já existia muita discussão em função do direito feminino, né, do direito das mulheres. Vejam ali uma nota que eu coloquei, que em 1792, bem antes, né, dessa primeira lei aqui no Brasil, já havia na França sido publicado a primeira versão da reivindicação dos direitos da mulher, né, que foi aí o marco dos manifestos feministas. Mas, independentemente disso, foi aqui realmente uma situação muito relevante, muito importante para a história da mulher no Brasil, porque foi o primeiro acesso legal, mesmo que limitado, constituído para as mulheres. E essa lei aqui de 1827 foi aprovada, né, pelo imperador, no dia 15 de outubro, de tão importante que ela é, que a partir dessa data se instituiu o Dia do Professor, tá? Em função do reconhecimento da atividade e da definição das regras básicas. E a partir daí, gente, veja que eu parei aqui em 1822, já nos anos 1800, a gente conseguiu caminhar mais alguns degraus, dar mais alguns passos importantes, principalmente em relação ao ensino, né, ao acesso do ensino da mulher. E veja que até então
tinham sido constituídos os primeiros currículos para as mulheres, mas a primeira escola mesmo começou, né, foi criada a primeira escola para mulheres em 1863, né? E 10 anos depois, praticamente, em 1875, surgiu, né, o magistério, que é o que a gente tem hoje ainda com esse nome, né, mas é o ensino profissionalizante, que seria o ensino, hoje, o nosso equivalente ao ensino médio, né? E as mulheres foram autorizadas, vejam bem, pelo governo, a se profissionalizarem na carreira do magistério. Então, mesmo tendo um currículo inicial muito básico, com pouco acesso às ciências, com pouco acesso às letras, né? Muito limitada a questão da matemática, mas elas foram autorizadas em 1875 a cursarem e a se formarem profissionalmente no magistério. Um passo muito importante, porque se a gente for observar hoje, a gente tem mais de 80% dos docentes, né, seja do nível básico até o nível universitário, até a graduação, nós temos formados por mulher, né? Isso é importantíssimo a gente destacar. Então, observem, a partir de 1875, as coisas começaram a caminhar no Brasil numa velocidade mais interessante. Com a vinda da família real para o Brasil, eles trouxeram os cursos superiores, né, as faculdades, porém só os homens eram autorizados a fazer graduação, mulheres ainda não. E a partir de 1880 foi autorizado que as mulheres pudessem frequentar o curso superior, o que foi um desafio enorme para as mulheres, para nós mulheres, porque se até então nós tínhamos um currículo extremamente básico na nossa educação primária e a nossa formação no magistério era focada no desenvolvimento da leitura, imagine o desafio de cursar um curso superior, que as primeiras universidades no Brasil foram dos cursos de direito, né? Então, um desafio enorme, tanto que a primeira mulher a se formar, uma primeira brasileira a se formar num curso de ensino superior, ela não se formou no Brasil, ela se formou em medicina em 1882, pelos registros históricos aí, mas nos Estados Unidos. A primeira brasileira a se formar, matriculada, estudando no Brasil, ela concluiu a faculdade em 1887, se matriculou em 1881 e se formou em 1887, tá? Que foi ali registrada a dona Ambrosina de Magalhães. É uma curiosidade, mas é para mostrar, né, que mais de 300 anos aí da história da colonização até conseguirmos a conquista de cursarmos o ensino superior. Aqui, nesses anos 1800, já começa no mundo as primeiras ondas da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, de fato, foi um marco na história das mulheres, porque ela abriu algumas portas que até então estavam muito fechadas, porque se vocês observaram nesse contexto, até ao final dos anos 1800, ainda havia, assim como ainda há hoje, em algumas regiões, em alguns contextos, a figura preponderante da mulher enquanto senhora do lar, né? Enquanto progenitora, enquanto mãe, enquanto dona de casa. Essa era a figura preponderante, né? A mulher não trabalhava fora, a mulher não precisava aprender além de ler e escrever, né? Era essa mentalidade que se dominava, que se insurgia nesse contexto. E a partir da Revolução Industrial, né, a mulher começou a conquistar o papel de trabalhadora. Isso é um movimento muito forte na Europa, depois nos Estados Unidos, né, nas Américas, e chegou ao Brasil. E a mulher foi aproveitada como mão de obra na indústria, principalmente aqui no Brasil, nas indústrias têxteis.
É claro que é uma observação importante aqui do porquê dessa abertura, né? Ainda não se tinha essa cultura da capacidade da mulher muito clara, muito difundida, apesar do enorme movimento pela conquista dos direitos da mulher no mundo. O que aconteceu foi, se vocês observarem aqui o contexto, né? Nos anos de 1900, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais. E os homens estavam nas guerras e as mulheres tinham ficado. Portanto, quem podia trabalhar nas indústrias? Quem é que tinha que trabalhar? As mulheres e as crianças, em alguns países também, foram aproveitados como mão de obra barata. Infelizmente, né, é um marco para nós termos acesso ao mercado de profissionais, às profissões. Porém, esse foi o contexto em que nós iniciamos, né? Trabalho feminino nas indústrias como mão de obra barata. E ainda, né, com todas essas limitações ali, pouco mais de 30 anos de acesso à graduação, mas ainda muito limitado às classes sociais mais altas. Então, as mulheres, né, de famílias mais abastadas tinham acesso ao ensino e ao ensino superior, ao ensino básico e ao ensino superior. As classes mais carentes, né, continuavam limitadas em relação ao acesso do ensino. Não há muita semelhança, né, em relação a hoje. Mas vejam, em 1961 aconteceu a promulgação da primeira lei de diretrizes e bases da educação no Brasil. E essa primeira lei de diretrizes e bases da educação do Brasil, vejam, faz 60 anos, pessoal, 1961. Essa lei garantiu, então, a equivalência para todos os cursos de grau médio. Ou seja, aquela diferenciação de currículos para as mulheres e para os homens, para os meninos e para as meninas, se dissolveu. Não havia mais diferença de currículo. Então, as mulheres podiam cursar as mesmas matérias, as mesmas disciplinas e ter acesso a todos os níveis de ensino. Então, não precisava mais cursar apenas magistério. Agora, eu podia fazer um curso profissionalizante ou qualquer outro curso de nível ensino médio, da mesma forma que os homens. Então, um passo enorme, abrindo uma possibilidade enorme, inclusive para quem já tinha feito magistério, poder participar do vestibular, que as mulheres que faziam magistério terminavam a sua profissionalização no magistério. Elas não tinham essa opção, né? Imagine as meninas hoje fazem o magistério, digamos assim, né? Formação de professores, e elas podem depois prestar o vestibular para letras, pedagogia, para qualquer curso que ela quiser, porque é equivalente ao ensino médio. Isso começou quando? Há 60 anos apenas. Antes disso não podia. E aí, nos anos 1900, uma sucessão de grandes conquistas, né? As mulheres ao redor do mundo, melhor dizendo, as mulheres ao redor do mundo e no Brasil conquistaram muitas coisas. Por exemplo, direito a voto em 1930, né? As mulheres não podiam votar antes disso. Foi aqui no ano de 1977 que foi reconhecido pela ONU o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, tal qual nós estamos comemorando hoje. O contexto, né, vocês já sabem, em 1911, teve aquela situação das operárias que morreram no incêndio em Nova York, e aí começou uma luta muito mais próxima pelo reconhecimento dos direitos das mulheres profissionais. E os anos 1900 foram efervescentes, né? Muitas coisas aconteceram em prol dos direitos da mulher. E a sociedade foi se transformando. Ali nos anos 1900 é o berço do que nós temos hoje de contexto social. Então, vejam, o acesso ao conhecimento, o acesso à cultura, a mulher poder ter profissões voltadas para a cultura, que até então não podia, dança, música, artes, eram muito limitadas. Mesmo escritoras, mesmo pintoras, nesse século, né,
nos anos 1900, é que começou essa abertura, de fato, para as mulheres alcançarem essas áreas. E quando a gente passa aqui dos anos 1900 para os anos 2000 até a atualidade, aí realmente a gente percebe que muitos passos, muitas conquistas foram alcançadas, muitos desafios foram vencidos, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, mais no Brasil falando, né? Mais de 11 milhões de mulheres que são mães de família. Ou seja, não há mais exclusivamente aquela figura do pai, do marido, provedor, né? Então já há uma grande quantidade, uma parcela significativa de mulheres que são as provedoras do lar. Muitas vezes são mães independentes, né? Mas muitas vezes elas são o alicerce de uma família constituída, né? Com marido, enfim, com filhos, e elas são as provedoras do lar. Então, observem ali, a Lei Maria da Penha foi uma importante conquista aqui dos anos 2000, né? Até então, não havia uma legislação em relação à violência contra a mulher. A participação na política, mesmo que garantida por cotas, né? Hoje nós podemos dizer que temos em torno de 15% em média de participação na política. É média, né, pessoal? Porque se a gente pegar um exemplo bem próximo nosso aqui, a Câmara de Vereadores de Jaguariaíva, de 13 vereadores, se não me engano, tem 2 mulheres, né? Em contrapartida, aqui em Arapoti, de 9 vereadores, não temos nenhuma mulher representando. Então, é uma média. Já tivemos aí uma conquista, né, que foi uma presidente mulher, temos participação no Senado, temos participação na Câmara dos Deputados, enfim. Mas ainda uma participação bem singela e porque é garantida por cotas, né? É obrigado a ter mulheres participando das legendas. Como eu disse, hoje na educação a gente tem uma grande participação das mulheres. Esse quadro, na verdade, se reverteu, né? Nós não podíamos nem ter acesso, até 60 anos atrás, ao ensino superior. Agora nós já conseguimos ali 80% dos docentes da educação básica são mulheres, 60% das matrículas na educação superior são de mulheres e, na média, 60% das que concluem o curso, mesmo com todas as adversidades, muitas vezes o desafio de manter a casa, de cuidar dos filhos ou de engravidar ao longo da graduação, mesmo assim a gente ainda tem uma média superior de aprovação, se compararmos entre mulheres e homens, né? De conclusão dos cursos, melhor dizendo. E a força de trabalho também, nós temos conquistas importantíssimas aí no mercado de trabalho, que veremos adiante, mas só a título de informação, hoje já números do SESI e do FIEP, 32% da indústria é composta por mulheres, em todos os níveis, né, de atuação. E 34% do mercado de funções originalmente masculinas, né, engenharia, medicina, direito, arquitetura, são compostas por mulheres. E se a gente for observar isso, né, agora no nosso contexto de pandemia, quantas mulheres no ramo das ciências se destacando aí nos trabalhos, né, de combate, de mapeamento e identificação dos genomas dos vírus, no trabalho das vacinas, a presidente da Fiocruz, né, uma mulher. Então, as mulheres hoje têm uma projeção, um destaque muito maior em todos os campos, né, que a gente fala, em todos os campos profissionais. Apesar de ainda termos muitos desafios ainda pela frente, principalmente quando a gente observa as diferenças que existem entre os salários, né, que veremos aí adiante.
Professora Assis, eu já ultrapassei o meu tempo aqui. Gostaria de devolver a palavra para você e espero ter contribuído, professor, com a nossa conversa dessa noite. Com certeza contribuiu, professora. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela contextualização, né, dessa questão da conquista do espaço da mulher, que é tão importante e que ainda precisa, né, ser muito maior. A gente vê que ainda, realmente, a mulher, ela ainda precisa conseguir alçar maiores voos, né, e estão conseguindo, ainda bem. Pessoal, só uma informaçãozinha ali também, o pessoal no chat estão mandando o número do RA, tá? Alguém havia perguntado para mim inicialmente, eu conversei com o TI e não precisa mandar o RA, tá bom? Eu sei que alguns já mandaram ali, tudo bem, não há problema, mas o certificado depois vai sair pela inscrição e pelos dados que vocês preencheram lá na hora da inscrição. Então vai chegar no e-mail de vocês, beleza? Não precisa mais, então, enviar o RA. Lembrando também que depois que nós acabarmos este momento, em que as outras duas palestrantes terminarem o momento delas, a fala delas, vocês podem enviar perguntas ali no chat mesmo e eu lerei, tá bom? Caso tenha alguma pergunta geral, pode mandar. Caso tenha alguma pergunta específica para alguma delas também, podem enviar, beleza? Eu gostaria de chamar agora, então, a professora Elizabeth Ribeiro. Ela fala conosco hoje da cidade de Curitiba. Ela trabalha hoje com ensino digital e consultoria organizacional e treinamento corporativo. É isso, professora? É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Trabalho, adoro esse processo todo da educação à distância, enfim, gosto de trabalhar, né, com esse formato todo de online, assim. Uhum. Então, professora, a palavra é sua. Obrigado pela participação e seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Olha, nós estamos com um número bem grande de participantes, que bacana. Adorei essas etapas todas, a apresentação da Elaine, até vou usar ela como um gancho para a nossa conversa agora. Mas o que eu queria ver? Como que eu faço para apresentar a minha tela? Elaine, cadê os meus slides? Você quer que eu transmita a minha tela? Como que eu posso estar fazendo isso? Pode deixar que eu transmito para você, professora. Ah, tá. Que bom, obrigada. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mulher dentro dessa conquista profissional, e existem algumas posturas que eu gostaria de retratar bastante, e até seguindo, né, o mesmo raciocínio que a Elaine vem trazendo dessa história, desse contexto todo das mulheres. Então, o meu primeiro item, e quando vocês notarem nesse slide, nessa tela que apresenta para você, eu coloco lá mulheres como conquista profissional. Então, apenas para a gente resgatar um pouquinho, as mulheres, elas não estão pensando em ter tudo. Então, nós mulheres temos uma diferença de pensamento, né? Então, muitos pensam, eu quero ter tudo. As mulheres não. Elas pensam o quão difícil é perder tudo. Então, perder um emprego, perder a saúde, perder alguém da família, essa questão da estabilidade, né, quando se tem filhos, enfim, todos esses conflitos, eles fazem com que nós, mulheres, muitas vezes, tenhamos uma percepção de que nós não somos capazes para lidar com dois aspectos, que são características pessoais e características profissionais. Então, eu vou começar essa minha tela levantando esse questionamento para você que está nos acompanhando aqui nesse webinar. Como que você pensa? Quais são os seus posicionamentos? Isso tem relevância para você mesmo ou não? Né? Então, eu não estou dizendo que os homens também não têm esse pensamento, né? Esse medo de perder tudo. Claro que tem. Mas eles possuem uma autoconfiança que é constatado por meio de vários testes psicológicos que eles estão entrando muito mais num posicionamento nesse contexto do que as mulheres, que entram se colocando muitas vezes nessa posição inferior. Mas isso é culpa de quem? Isso muitas vezes vem desse contexto todo nosso histórico, por isso que é importante saber
quais são as nossas origens, entender um pouquinho a nossa história e o quão fomos tratados durante todo esse período. Então, alguns números, por exemplo, a Elaine comentou ali que temos uma média aí de 60 anos, né, na qual a gente consegue ter um posicionamento um pouco mais firme nesse contexto. E eu diria que lá, quando foi aprovado, né, que as mulheres poderiam estudar e ainda com um currículo diferente, fazem mais ou menos, até hoje, uns 193 anos. Então, notem, quando nós estamos pensando nesse contexto todo histórico e aproximando estas associações, nós entendemos o nosso posicionamento nesse contexto mercadológico. E a nossa posição precisa ser diferente. Então, quando eu levanto essa situação, serve para que você se observe. Então, quando nós estamos observando, né, que temos carreira e família, dentro desta proposição, a gente precisa, então, se posicionar. Eu consigo, sim, ter uma carreira e ter uma família. Então, o que você precisa fazer? Quais são os desafios? Como que você deve se posicionar? Primeiramente, você tem que deixar aí de lado toda essa história, este conceito de que não se pode. Então, nós temos várias literaturas e temos um filme em especial, que é um filme que é um pouco mais antigo, mas ele retrata um pouquinho que existe essa diferença de que a mulher ou deve se dedicar somente no trabalho e sofre as consequências da família, ou a mulher deve se dedicar somente à família e sofrer as consequências do trabalho. Então, aquele filme do Diabo Veste Prada, ela retrata a mulher famosa que conquistou uma posição importante dentro do cenário da moda, mas que a vida pessoal dela estava completamente destruída. E isso, ele vem retratando e vem levantando esse questionamento se é realmente isso que a gente deve viver. E não. Nós, mulheres, devemos entender e nos posicionar de que nós conseguimos conquistar o nosso ambiente profissional e nós também conseguimos conquistar o nosso ambiente pessoal. Tá? Então, eu quero começar já levantando essa situação, espero estar fazendo com que você pense um pouquinho que está aí nos acompanhando do outro lado. Então, nós temos que ficar bem atentos. Então, não é só filme, mas tem muitas informações vindas de diferentes fontes que você tem que ficar, então, observando quais delas têm relevância para você ou não. Mas a boa notícia é que sim, você mulher é quem decide. Então, vocês estão vendo na tela 3 grandes palavras. Ela decide, você decide, tá? Então, você decide, você possui uma atitude que, gente, olha, trabalhar com mulheres com atitude no mercado de trabalho hoje é fundamental. Lá no último slide, no penúltimo, porque no último tem uma mensagem, no penúltimo nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da conquista, mas o quão poderosas nós somos e as diferenças que o mercado está tratando a liderança feminina. E, por fim, nós temos um comportamento que auxilia, que engaja, então nós temos um comportamento mais de trabalho em equipe, e as empresas olham isso também. Então, as nossas conquistas profissionais, elas não fogem do que nós já somos, e sim das nossas habilidades, e aí ela é, hoje, um grande diferencial nas nossas conquistas profissionais, tá? Pode passar, Elaine, por favor. Agora aqui, né, falando um pouquinho mais das mulheres e das exigências. Gente, o quão difícil é obter, né, e acompanhar o nosso desempenho feminino e as exigências que percorremos diante desse cenário do mercado de trabalho. Então, muitos estudos mostram que as mulheres costumam julgar o seu desempenho sempre pior do que ele realmente é. Enquanto nós temos um contexto profissional, que muitas vezes os colegas, eles acabam tendo, tanto na figura masculina, enfim, eles acabam tendo uma autoconfiança profissional muito melhor. O que eu gostaria de destacar é que, assim, pode ser que tenhamos uma mudança de maturidade, mas que na grande maioria nós temos isso. Então, as mulheres tendem a ser muito críticas com a sua entrega profissional. E nós precisamos diminuir um pouco tudo isso. Melhore a sua estima, melhore essa autoconfiança profissional.
Então, quando perguntam uma mulher para atribuir o seu sucesso, inúmeras atribuem a fatores externos, insistindo que se saiu bem porque realmente teve um esforço muito grande, teve sorte, ou mesmo que recebeu ajuda da equipe. Tá? Então, nesse contexto todo das nossas exigências, eu tenho que ficar atenta nesse item. Por isso, procure melhorar a sua estima. Vista-se bem, escute uma música que te agrada, e ainda mesmo que alguns cientistas, eles apontam que não seja válido, mas eu gosto, e por isso que eu coloquei estas imagens aí. São imagens de postura de segurança, mão na cintura, postura sempre ativa. Eu até passo algumas dicas no processo de seleção, de contratação, trabalho um pouco também com isso, então a postura diz muito sobre você. E muitos cientistas ainda apontando que não, que isso não é fato, mas sim tem uma relevância, sim, de fazer um processo de autoconfiança. Então, estabeleça esse posicionamento como rotina no seu ambiente profissional, porque eu tenho certeza que isso tudo vai fazer com que você preste um pouco mais atenção, observe as pessoas à sua volta. Então, estas imagens que estão aí na sua tela te ajudam a ter essa percepção. Nada de ficar com o corpo muito fechado. Coloca o ombro mais para trás, senta numa posição de confiança mesmo, encosta, né, as suas costas na cadeira, enfim. Faça isso como um exercício diário. Vai aos poucos, não precisa também ficar, né, pensando nisso o tempo inteiro. Mas eu tenho certeza que isso vai fazer bastante diferença no seu posicionamento. O quão a postura é fundamental nesse processo. Pode trocar, Elaine. E, por fim, eu gostaria de apontar alguns itens sobre a mulher como empreendedora. Não poderia deixar de falar sobre isso. Empreender não significa que é só abrir o próprio negócio. Empreender também significa que você tem uma ação inovadora dentro da empresa, dentro das suas atividades profissionais. Então, a mulher, nesse contexto, ela tem uma grande vantagem, porque ela é muito criativa, ela tem uma facilidade muito grande de articulação. E também existe uma série de itens, vocês estão vendo aí na tela, eu gosto destas palavras, eu deixei elas em destaque. Então, a ação inovadora é porque as mulheres têm essa capacidade de inovação por meio de várias interpretações. Sabe aquela expressão de que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo? Então, isso nos dá uma capacidade de inovar muito mais rápido. Por quê? Porque eu sei e tenho curiosidade de conhecer de tudo um pouco. E o processo de inovação não tem como dissociar de criatividade. Então, quanto mais criativo eu for, mais processos de inovação eu consigo ter. Se você tem uma empresa, a inovação, para que passe, por exemplo, nesse período todo que nós estamos vivendo de pandemia, é fundamental. Então, o processo de ação digital, por exemplo, que é o que eu gosto também, transformar a sua empresa em um ambiente digital, enfim, esse contexto todo exige um processo de inovação. Além da inovação, nós temos que ter também um processo de ação de cooperação, tem que cooperar. Cooperar significa que você tenha que trabalhar de maneira conjunta e aí também estabelecer parcerias corretas. Tá? Então, atitude cooperativa, eu tenho que ter vários segmentos, os stakeholders, enfim, eles devem fazer parte desse processo contigo. E vamos num exemplo simples. Quando você está dirigindo e você está perdida, nós temos uma probabilidade muito maior de parar e perguntar. Diferente dos homens que tentam achar o percurso por meio das suas experiências. Então, essa nossa ação de parar e perguntar, esta atitude de sair, da sua zona de conforto e pedir uma ajuda, é o que favorece bastante nesse comportamento de cooperação. Trabalho em equipe, não preciso nem dizer muita coisa, Trabalhar em equipe é um fundamento, é um princípio que as empresas estão trabalhando muito. Trabalhar em equipe é fundamental nesse contexto nosso organizacional.
Não tem como. Agora, o grande desafio é trabalhar em equipe online, né? Eu garanto que nós, enquanto estudantes, porque a gente também, como professor, nunca para de estudar, o nosso desafio é desenvolver um trabalho em equipe online. Mas, contudo, nós conseguimos e tem todos os recursos tecnológicos que nos favorecem. Mas trabalho em equipe também é um ponto muito positivo da mulher nesse posicionamento do empreendedorismo. Mudança. Olha, pensa em um gênero que tenha capacidade de mudança. Uma questão muito simples é mudança de cor de cabelo, que esse é um processo pelo qual eu passo muito. Ora cabelo preto, ora cabelo laranja, e assim vai. Mas a mudança também de roupas, mudanças de estilo, mudanças de endereço, mudanças de profissão. Então, a nossa capacidade de mudança, ela é um fator bem importante para esse contexto também e deve ser levado em consideração, até que chegam num ponto da liderança. Mulheres na liderança. Então, a Elaine ali no contexto mesmo já apresentou que nós estamos ainda, tem que ter algumas cotas, no entanto, nós já estamos com posicionamento de líderes. Aqui em Curitiba, em muitas empresas que percorri, tem muitas mulheres na função da direção, na função da coordenação. Nós temos muitas mulheres que estão exercendo papéis de lideranças importantes dentro do cenário educacional também. Então, sim, nós estamos tendo algumas oportunidades. É claro que exige-se um pouco mais de esforço nesse contexto, até da nossa questão psicológica. Por isso que eu iniciei a conversa falando um pouquinho sobre como se posicionar nesse contexto. Pronto, Elaine, vamos fechar ali com mulheres no mercado de trabalho, mulheres maduras no mercado de trabalho. Então, houve uma inversão no nosso cenário de contratação. Nós estamos, né, até 2060, nós vamos estar com um número muito grande de pessoas idosas. Ou seja, né, nós entendemos que lá na história, lá os nossos avós, bisavós, eles tinham muitos filhos, né? Hoje nós temos uma história de que as nossas mães, eu mesma sou mãe de 2, nós estamos, né, num contexto onde as famílias estão tendo menos filhos. Consequentemente, nós teremos dentro de alguns anos mais pessoas idosas do que jovens. Contudo, o nosso mercado de trabalho também está olhando esse posicionamento e a gente logo já começa a entender esse movimento de contratação e seleção. Então, houve um aumento de contratação de pessoas mais idosas, em especial aqui, né, falando em diferente gênero, de 484 mil para 649 mil, isso no ano de 2017. Tá? Contratação em CLT. Agora, nesse processo todo que nós vivemos de trabalho, onde nós estamos observando, quando estamos contratando um profissional, o comportamento, as mulheres mais maduras têm uma vantagem nesse processo. Por isso, as mulheres mais jovens, elas têm este desafio de estudar muito mais, também tem o desafio de amadurecer profissionalmente. Então, o seu comportamento será muito mais observado neste momento agora, durante e pós processo de pandemia. Comportamento vai ser a chave do processo de contratação. Então, se eu fosse você, está procurando emprego, comece a observar, estudar um pouquinho mais essas ações comportamentais. Agora, as empresas também têm um desafio, como recrutamento e seleção, vão ter que aprender a fazer um novo processo de recrutamento e seleção. Nós temos também um preconceito de atuação, e com base nisso, entende-se que as pessoas mais velhas não conseguem ter a mesma autonomia tecnologicamente, de fato, algumas ações são um pouco mais difíceis, no entanto, existem alguns artifícios que fazem com que a gente aprenda um pouco mais. E outra consequência disso são as jovens, que muitas vezes estão perdendo a sua oportunidade. Já é difícil a primeira entrada no mercado de trabalho e ainda com base nesta inversão de contratação, isso tende a aumentar um pouco mais.
Não estou falando isso para que você desanime ou para que você, né, não busque novas oportunidades. Pelo contrário, você precisa entender o cenário pelo qual você está sendo inserido nesse momento. Então, quais são as estratégias que eu vou tomar para isso? É esse o ponto que você precisa ter. Eu já dei algumas dicas anteriores. A questão do posicionamento é fundamental, a questão do comportamento também, tá? É claro que, além disso, você precisa se desenvolver na questão do ensino, que isso faz a grande diferença, que eu diria até que é o mínimo hoje nesse processo de contratação. E, por fim, a última tela com uma mensagem, porque eu também não quero que vocês fiquem tristes, ou muito pelo contrário, ele tem que ser um momento que você se olhe e se posicione. Então, se tivesse que escolher uma definição de sucesso, seria a de que o sucesso é fazer as melhores escolhas que pudermos. E eu deixei ali o final em destaque, que é e aceitá-las. Então, você fez o melhor, aceite. E a partir disso, né, trabalhe melhor o seu processo todo psicológico e comportamental. E por fim, ali embaixo, né, tem ali apenas façam o melhor possível com o que tem em mãos. Então, essa é uma mensagem assim para a gente poder fechar essa nossa conversa, falando um pouquinho sobre as mulheres e essa conquista profissional. Muito bem, obrigado, professora Elizabeth, muito obrigado pela sua contribuição, obrigado pela participação conosco, e muito bacana você citando ali algumas palavras, né, uma parte que me chamou a atenção quando você falou da mulher empreendedora, inova, coopera, trabalha em equipe, você citou a mudança, você falou que a mulher ela muda, tem essa mudança de atitudes e tal, e por que não dizer que tem o poder de mudar o mundo? Né, muitas Verdade. coisas ainda, muitas evoluções, talvez ainda, né, no futuro serão de mãos femininas. Professora, muito obrigado pela sua contribuição. Professora Elaine apareceu aqui na tela. Professora, gostaria de falar alguma coisa? Posso chamar a outra professora? Fica à vontade, professor. Acho que é porque eu parei de compartilhar minha tela e abriu a minha câmera. Ah, tá. Desculpa, eu imaginei que fosse o Júnior que estivesse compartilhando. Obrigado, então, pelo recadinho aí. Aproveitando também, pessoal, o professor Ronaldo disse ali para mim, no chat, que as pessoas que estão mandando o RA é porque não haviam conseguido fazer a inscrição. Professor Ronaldo, obrigado pelo aviso, né? E aproveitando também, pessoal, gostaria de falar, nós estamos com 245 pessoas neste momento. E isso é muito legal. Agora, a última pessoa a nos falar, a contribuir um pouco conosco, né? Falando um pouco de sua experiência, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, que minha colega de coordenação já há algum tempo também, uma pessoa porque eu tenho grande estima, enfim, né? Professora Rosângela, coordenadora dos cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração da FAT Fajar. Professora, a palavra é sua. Obrigado pela presença. Obrigada, professora Cis. É uma grande alegria, é uma grande honra estar aqui nesse momento, né? Um dia tão especial, que é o dia dedicado às mulheres. E eu inicio minha fala saudando a todos aqueles que amam as mulheres. E olha só, né? Como que eu vou me referir a todos que estão participando? Todos vocês que amam as mulheres, porque todo mundo tem um amor mulher na sua vida, né? E eu posso dizer, né? Você tem uma mãe, ou você tem uma irmã, ou você tem filha, ou você tem sobrinha, ou você tem neta. Então, todos, né? Todos tenho certeza que têm essa convivência com esse ser especial, e não tenho a menor modéstia de falar, porque nós somos especiais mesmo, né? Dessa figura da mulher. E a minha fala ela vai ter um pouco de contorno voltado para o direito das mulheres, né? Sempre lembrando que o direito nasce do quê? Da necessidade de se disciplinar a convivência humana. E não foi diferente com nós, mulheres. Então, eu começo a puxar o fiozinho da nossa prosa, né? Lá na sociedade pós-moderna, 1939, 1945, onde a mulher era submetida ao poder patriarcal.
E o que era esse poder patriarcal, minha gente? O homem mandava e acabou, né? Ou então, a mulher ou era submissa ao homem, ou ela era submissa ao marido. E havia dentro desse poder patriarcal também a submissão dos jovens, que era submisso aos mais velhos, né? Mas a tônica daquele momento era o homem era o dono da bola, né? O homem mandava e a mulher vivia, né, em uma sujeição de sempre submissão, ou ao pai ou ao marido, né? Então o poder masculino era imposto a todos, né? E esse poder patriarcal que nós falamos, né, ele tinha dois princípios basilares, né? Mulheres subordinadas aos homens e os jovens aí subordinados aos mais velhos, né? Então, segundo Marx e Engels, né, a mulher era o quê? A mulher, nessa época, era simplesmente um instrumento de produção, né? E mais um detalhe ainda, que é curioso, e até me ri um pouco quando eu pesquisava sobre isso para engrossar a nossa fala aqui, né? Nós também servíamos de massa de manobra. Olha que interessante. E como assim, professora, massa de manobra? Quando eles precisavam de números e histeria, as mulheres eram convidadas, né? E olha, gente, nós não mudamos muito desde aquela época, né? Como a gente faz barulho, como a gente fala. Hoje ainda, à tarde, lá no cantinho da minha sala, eu escutava um ppp, e tentava de longe, né, preparando a fala da palestra, ouvir a voz de um homem, mas estava difícil. Então, desde aquele tempo, a gente falava e continuamos falando, graças a Deus, né? Que nós sempre estamos pedindo, nós estamos nos fazendo ouvir, né? E fazendo aí a diferença. Mas, né, então, nesta época, nós éramos, né, os seres voltados à reprodução, massas de manobra, mas, em hipótese alguma, as nossas vontades, né, as nossas opiniões eram ouvidas, né? Elas não tinham qualquer crédito, porque nós não tínhamos razão em nada, né? Então, apenas nos eram convidadas para alguma coisa quando precisavam fazer número e quando precisavam de histeria, de barulho, né? Vamos chamar as mulheres que isso elas sabem fazer, e é verdade. Já no século XX, essa história começa a se modificar um pouco, né? E no século XX, a mulher conseguiu ultrapassar muitas barreiras impostas pelo gênero oposto, né? Então, com essa nossa tagarelice, né, assim que fala, né, com essa nossa fala, com essa nossa insistência, com esse nosso querer que nunca para, né, nós, através do nosso empoderamento, né, que às vezes é uma palavra que às vezes eu tenho uma certa antipatia, porque empoderamento, ele só significa fortalecimento, né? E fortalecimento é o intelectual, né? Então, não é aquela blusa decotada, não é aquela sainha curta, nem aquele shortinho desfiado que vai te dar empoderamento. Empoderamento é o teu intelecto, né? É o teu fortalecimento interior como pessoa, né? Quer através do teu conhecimento, né? Através das técnicas, que é através da tua própria evolução como pessoa. Que, né, não adianta nós só evoluirmos enquanto conquistamos direito, né? Queremos votar, queremos trabalhar, queremos ter a guarda dos nossos filhos, como nós vamos ver aqui, né? Mas nós temos que evoluir como direito, conquistando os direitos que até então era só dos homens, mas evoluir também como pessoas, né? Então, através do seu empoderamento, que é um neologismo criado pelo educador aí, Paulo Freire, né? Ele tem a sua origem no inglês, que quer dizer empowerment, né? Que significa fortalecimento, né? Esse empoderamento aí, né? Esse fortalecimento, como a professora Elaine já nos contou, garantiu aí em 1879 o ingresso da mulher nas universidades, né? Então, através do decreto 724, de 19 de abril de 1879, as mulheres ganharam o direito de frequentar as faculdades. Mas com um porém, né?
só com o consentimento dos seus pais e dos seus maridos, né? Então, foi aí dentro de um gradiente, aos pouquinhos que nós fomos ganhando aí esse nosso, assim, conquistar de direitos, né? E aí, com a conquista da mulher, com o acesso da mulher às universidades, o que aconteceu? Começou a abrir um leque de profissões, né? E aí, agora eu peço licença para eu chamo de todos os meus acadêmicos e minhas acadêmicas, essa gente linda que faz o nosso dia a dia da docência, né? Peço licença para falar de uma figura muito importante, que se chama Mirtes Gomes de Campos. Mirtes Gomes de Campos, em 1899, foi a primeira advogada brasileira, né? E ela, então, foi a primeira mulher... chego a ficar arrepiada, gente. A primeira mulher a adentrar, né, o Tribunal de Justiça. Gente, quando eu falo isso, assim, parece que eu sinto o cheiro daquele talher, né, aquela roupa bem talhada, né, aquela postura de advogada, aquele jeito sério, aquele jeito ético. E aí eu pego o gancho da professora Elizabeth, né, o jeito de vestir, a nossa maneira, o nosso exterior fala muito de nós. Né? Às vezes eu vejo as críticas por aí, não devemos julgar pelas aparências, mas quando nós escolhemos uma carreira, um objetivo, uma profissão, nós temos que saber que ela tem um perfil. E esse nosso externo, né, essa nossa aparência externa, fala muito de nós. Então, quando eu falo de Mirtes, gente, eu imagino automaticamente, né, aquela mulher firme, né, aquela mulher com aquele aspecto autoritário no que diz assim, eu sei o que estou fazendo, eu estou empoderada com o meu conhecimento, adentrando pela primeira vez no Tribunal de Justiça. Gente, isso chega a arrepiar, né? E aí, esse fato foi amplamente divulgado na época, né? Então, em 1996, Mirtes fez mais uma façanha, que ela entrou Professora Rosângela, ainda está conosco? Acho que a professora Rosângela caiu. Vamos Acho que a professora teve algum problema com o link dela, né, professora Cis? Acredito que sim, mas já apareceu que ela ingressou novamente ali. Vamos aguardar um minutinho. Professora Rosângela, está nos ouvindo? Acontece, tá? Saí um pouquinho e já voltei, né? Então, assim, voltando, pessoal, essa advogada, a Mirtes, né, em 1906, ela fez a façanha de ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já voltei, né? Vieram me avisar que ainda bem que eu estou com os meus bastidores atento aqui para me ajudar, né? E com muito empenho e determinação, ela também fez o seu primeiro tribunal do júri, defendendo, né, surpreendeu a todos no júri popular, porque ela conseguiu aí inocentar, né, o réu, vencendo um promotor famoso. Mas não foi só no campo do direito, né, não foi só no campo jurídico que no século XX as mulheres se destacaram, né? Em 1934, nós temos a senhora Luísa Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Sul. Também em 1934, nós temos a primeira deputada estadual, Carlota Pereira. No mesmo ano, nós temos a nossa primeira deputada estadual, Maria do Céu Pereira Fernandes. Enfim, as conquistas, né, foram se surpreendendo ao decorrer aí do século XX, né? Em 1927, também como citado pela professora Elaine, nós tivemos a potiguar Celina Viana, né, a se inscrever para votar, né? Ela fez a façanha em 1928, outras viram, só que os seus votos foram anulados. Então, em 1932, a mulher conquista o seu direito de votar, né? Então, dentro aí dessa escalada de direito, nós temos aí
em 1932, a mulher conquistando o seu direito de votar, né? E a mulher não era citada porque ela não era uma mulher, não era um indivíduo dotado de direitos, né? Assim como a professora Elaine fez menção no começo, a mulher era aquele ser, né, responsável pela reprodução e até chamada, não vou adentrar muito isso, mas é o caráter doméstico da família, né? Ainda hoje, como nós vamos qualificar a mulher que não trabalha fora, que não exerce uma profissão, ainda nós chamamos ela do lar, né? Nós queremos ser chamada de dólar, né? Brincadeira, gente, brincadeira à parte. Mas ainda a mulher é chamada do lar, como se ser do lar, cuidar da família, da educação dos filhos e daquelas tarefas tão importantes que só são percebidas quando deixam de ser, né, feitas. Tá bagunçada a casa, mas ontem quase ninguém viu que eu limpei, né? Como se elas não fossem importantes. Eu digo que todo trabalho é importante, seja ele dentro ou fora de casa. E aí, em 1962, né, pulando um pouquinho aí, senão nós nos alongamos demais, em 1962 nós temos o quê? Né? Nós temos o Estatuto da Mulher Casada, onde a mulher adquiriu, né, o direito de trabalhar e constituir o seu patrimônio, sem necessidade de comunicar esse patrimônio com os bens de família. Em 1977, uma conquista fantástica, né? Nós deixamos de ter o pátrio poder para ter o poder familiar. E o que é isso, gente? Pátrio poder era o homem que tinha o poder. Em uma eventual separação, não se discutia com quem ia ficar a guarda dos filhos. A guarda dos filhos ficava com o pai, que era tido como a pessoa que tem mais condição de dar o sustento, né? De ser responsável pela criação, pela educação dos filhos. Então, em 1977, né, com a divisão aí desse poder familiar, a mulher passou a ser detentora ou ter esse direito de poder ter a guarda dos seus filhos, o que anteriormente era só restrito aos homens, né? E aí houve também a possibilidade aí da dissolução do casamento. Em 1985, foi criada a primeira delegacia especializada no apoio da mulher, né? Então, em 1985, na cidade de São Paulo, já tinha a primeira delegacia para dar apoio à mulher, né? A Lei 7.855, desculpe, de 1989, revogou um dispositivo da CLT. Olha isso, gente. Você podia trabalhar, mas se seu pai ou seu marido, né, achasse, uma palavra feia, mas chegasse à conclusão de que seu trabalho estava prejudicial às suas funções do lar, estava ali desviando das funções do lar, eles tinham o direito de ir até a empresa onde você trabalhava e pedir a rescisão do contrato. Olha que liberdade tolhida, né? Ou seja, era o masculino, era o pai, era o marido que mandava no nosso contrato de trabalho, independente da nossa qualificação, do nosso desempenho enquanto trabalho externo, né? Então, em 1989, esse artigo da CLT foi revogado. Também citada pela professora Elaine, né? A Lei 9.504, de 97, instituiu a cota, né, de 30% a cada partido eleitoral, que 30% dos candidatos têm que ser mulheres. E isso até hoje nas nossas realidades, gente, né? A Almarada sai catando aí mulher, às vezes, para ser candidata. Pensa que não, né? Eu já vivi essa realidade, já vi muito de perto isso. Então, a cota hoje, 30% do partido tem que ser mulheres. Olha aí, direito disciplinando, né? As pessoas não fazem as coisas, não tomam as atitudes espontaneamente. E aí é que eu falo que vem o direito o quê? Né? Lá nas palavras de Caio Mário Silveira, direito disciplinando a conduta humana. Tem que vir a norma, tem que vir a lei para impor aquela disciplina, para dar o reconhecimento. E no nosso caso, na nossa conquista de direito para as mulheres, não foi diferente.
e devagarinho, né, nós fomos dentro de um gradiente, a gente foi sempre com o nosso palatório, né, com o nosso barulho, sempre conquistando um pouquinho mais, né. Já em 2002, né, o Código Civil, a Lei 3.071 de 1º de janeiro, né, aliás, em substituição ao Código Civil de 1916, a Lei 10.416, né, retirou, né, em substituição ao que tinha no Código Civil de 1916, retirou o direito do marido, né, retirou o artigo que dava o direito ao marido de pedir anulação do casamento porque a mulher não era virgem, né? Então, antes, no Código de 1916, digamos, né, o marido constatasse lá na sua primeira noite de núpcia que a mulher não era mais virgem, ele tinha o direito de pedir a anulação do casamento, né? Então, o novo Código Civil, a Lei 10.406 de janeiro de 2002, né, retirou esse artigo, já reconhecendo digamos, não discriminando a mulher até o ponto, né? Então, lá no Código de 1916, considerava isso, o fato da mulher não ser mais virgem, como um erro essencial, né, sobre a pessoa do outro cônjuge, né? Então, após o 3º milênio, aí a mulher teve as amarras da sua vida sexual retiradas, né? Visto que a virgindade, ou no caso, a falta dela, não daria mais ensejo aí à anulação do casamento, né? A tratar dessa liberdade, daí já em 2006, nós temos a Lei 11.340, uma lei muito importante, uma lei de um marco muito grande, a Lei Maria da Penha, né? Considerada como um salto gigantesco aí no que diz respeito à equiparação de gênero, no tocante às práticas abusivas, né, no seio da família, né? Então, essa lei, em 2006, visa o quê? Proibir a violência doméstica, né, a violência dentro da família contra a mulher. A pergunta que fica no ar, né, e que a professora Cassima, nossa professora de Direito Penal, né, a lei que fica aí na cabecinha de vocês, a Lei Maria da Penha protege? Né? Pergunta que a gente sempre faz. É uma conquista, é um saldo gigantesco, mas ela protege? Né? Fica a resposta para depois, né? Então, não há como falar em Lei Maria da Penha sem falar, né, sobre Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que leva seu nome estampado nessa lei, que durante, né, o intervalo de quase 20 anos foi vítima de agressões domésticas, chegando a ficar, né, ficou paraplégica, né, pelas inúmeras agressões aí que seu marido cometeu na tentativa do feminicídio, né? Então, Maria da Penha ficou, todo mundo sabe a história, é muito conhecida, é popular, ficou aí paraplégica, né, como resultante de um tiro que atingiu a sua coluna vertebral, né? Então, mesmo paraplégica, os abusos não findaram, né? Ela continuou sofrendo abusos, né? E houve ainda um cárcere privado na tentativa de eletrocução, inúmeros traumas psicológicos que levou essa mulher na busca incessante de uma lei que viesse, né, a criar aí dispositivos legais impedindo, né, protegendo a mulher da violência doméstica. Já em 2015, a Lei 13.104, né, classifica o feminicídio como crime hediondo, né? Então, o que é um feminicídio? Praticamente, hoje é muito popular, né? E às vezes nós mulheres temos a impressão que quanto mais leis, parece-me que mais afloram as circunstâncias, né? Então, o feminicídio é a nomenclatura utilizada para se referir ao crime que é praticado, né, em razão de gênero, ou seja, pelo simples fato de ser mulher, né? Então, o crime ocorre pelo simples fato de você ser mulher, né? E isso, nas lições aí de Estela Nazaré Meneghel,
Ivânia Naomi Hirakata, né? É a expressão máxima da violência da mulher, né? Essas estudiosas, elas se aprofundam muito no que tange ao feminicídio, é o óbito, né? É cercear a vida, que é o nosso direito, que é o nosso valor maior enquanto humanos, né? Não temos direito maior do que o direito de viver, né? Então, as mortes aí decorrentes do conflito de gêneros, elas estão, assim, muito evidenciadas hoje, e cada vez a gente se pergunta, será que a lei, parece-me que em determinados momentos, parece-me que veio a lei e parece-me que aflorou mais os crimes? Né? Fica essa pergunta também para nós pensarmos, né? Mas não só no tema legislativo, mas os órgãos de classe, né? No plano da valorização da mulher, nosso órgão de classe do direito, a nossa OAB, né? Instituiu como diretriz o direito da mulher aí pagar a anuidade reduzida no caso de parto e adoção. Por que estou falando isso? Toda a sociedade, gente, se une, né? Toda a sociedade caminha para valorizar esse ser que se chama mulher, que é tão importante na convivência humana, né? E essas garantias, né, que estão aí no órgão de classe, né, são garantias que nós queremos a cada dia conquistar mais. A cada dia, talvez, não impostas pelo próprio direito, não que dependa de leis, mas que essas normas de respeito, de valorização, comecem por nós mesmos, pelas próprias mulheres, ao educar os seus filhos. Eu sempre digo que não adianta nós tratarmos das consequências, né, sem tratarmos das causas. E tudo isso, né, esse afloramento, feminicídio, esses crimes bárbaros, essas histórias que vêm todo dia na TV e que parece que a cada vez são mais comuns. Eu fico perguntando para nós mesmas, mulheres, onde começa tudo isso? Né? Então, se nós mulheres lutamos tanto por essa nossa valorização, por essa nossa conquista de direito, que nós também sejamos responsáveis ao educar os nossos filhos, homens, né? Ao dizer para eles que tem que ser gentis sempre com as mulheres, que tem que respeitar, que não precisem mais criação de normas para que elas sejam reconhecidas como mulheres de valores. E é nessas condições, nessa proposta, né, é que nós encerramos assim a nossa fala, citando o nome de grandes mulheres, citando o nome de grandes lutadoras que não se aquietaram, que não se aniquilaram, porque isso é muito importante para nós mulheres. Será que nós vamos continuar levando nãos? É claro, todos os dias. Mas o importante é que nós não nos aquietemos. Que aquilo que nós fomos no começo lá da sociedade pós-moderna, que era só para a gente fazer barulho, que nós continuemos barulhentas. Assim como Maria Gouze, né? Conhecido por Olympe de Gouzes, que foi uma pioneira importante que divulgava suas opiniões através do teatro, né? Como foi a nossa Augusta Alga King, que foi, né, embora o mercado da informática e da ciência da comunicação ainda dominadas por homens, Augusta, né, foi a primeira mulher programadora da história, gente, né? E outras tantas, a bióloga Berta Lutz, que é um nome entre as pioneiras do movimento feminista brasileiro, e assim por diante. Margaret Sanger também é uma figura importantíssima, né? Porque é uma enfermeira sexóloga, né? Que ela é considerada a criadora do termo controle de natalidade, né? Pílula anticoncepcional, né? Junto com o cientista Gregory Pickles. Enfim, que nós possamos ver no espírito dessas mulheres o espírito de luta e de conquista. Não queremos ser mais, queremos ser apenas todos iguais, nada mais que isso. E eu encerro aqui a minha fala
fazendo menção, né, numa ordem cronológica, de leis que recentemente foram aprovadas e que fazem parte das nossas conquistas. Então, a Lei 11.340, né, que foi a Lei Maria da Penha, a Lei 12.737, conhecida como a Lei Carolina Dickmann, né, que foi com o objetivo de definir os crimes cibernéticos, né, a Lei do Minuto Seguinte, que é a Lei 12.845, que foi sancionada em 2013 e oferece algumas garantias às vítimas de violência sexual. A Lei Joana Maranhão, Lei 12.650, que foi sancionada em 2015 e alterou os prazos prescricionais aí contra os abusos sexuais. A Lei do Feminicídio, a Lei 13.104, né, que foi sancionada em 2015 e que, como eu já falei para vocês, né, é aquele crime que é cometido apenas por você ser mulher, né? Então, o que eu deixo nesse dia é que a nossa conquista, ela vem em um caminhar crescente e que nós não façamos de cada conquista, né, um ponto de chegada, mas um ponto de nova partida. E eu termino, assim, a minha fala, não que já estou avançando o meu tempo, né? Isso é mal de advogado, a gente fala demais. E eu termino a minha fala com o discurso dessa nossa querida, dessa nossa lembrada, né? Com esse entusiasmo de Mirtes Viana, a nossa primeira advogada, que no seu discurso de posse da Ordem dos Advogados, ela assim se manifestou: envidarei, portanto, todos os esforços, a fim de não rebaixar o nível da justiça. Olha que lindo! Não comprometer os interesses do meu constituinte, né? Nem deixar uma prova da incapacidade aos adversários da mulher advogada. Cada vez que penetrarmos no templo da justiça, pode nos faltar talento, eloquência e até erudição, mas nunca nos faltará o senso de justiça. Obrigada a todos, um grande abraço para as mulheres e um grande abraço para todos aqueles que amam as mulheres. Uma feliz noite para todas as mulheres. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rosângela. Obrigado pela participação, obrigado pela contribuição. Novamente agradeço às professoras Elizabeth e professora Elaine. Muito obrigado por poderem estar conosco nessa noite, contribuindo para todos, né? Assim, até para finalizar aqui também, eu lembro que a professora foi falando ali das conquistas da mulher, no caso do direito, e aí foi falando da importância, né, da primeira enfermeira, da primeira cientista da computação, por exemplo, né? E eu lembrei, quando ela até citou 1962, da Constituição do Patrimônio, se eu não estou enganado ali, né, que a mulher teve esse direito, na década de 60, o que fez com que fosse possível o homem ir à Lua foi uma mulher, a programadora Margaret Hamilton, ela que escreveu todo o código que foi possível para que o homem fosse à Lua, né? E eu sempre gosto de falar também, nas minhas aulas de literatura, que a gente tem, assim, começa a entender a literatura brasileira no início, na colonização, assim como a professora Elaine falou. E a primeira mulher a ganhar notoriedade na literatura brasileira foi na década de 30. Então, tipo assim, não faz 100 anos que a mulher está na literatura brasileira. E se fosse fazer um top 5, né, com certeza uma mulher, Clarice Lispector, seria, assim, uma autora minha preferida. Então, por que não antes, né? Eu fico pensando muito, por que as mulheres não puderam antes, né? E, enfim, é isso, pessoal. Boa noite a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, tem algum microfone aberto ali. Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, não dará tempo para fazer agora, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar para o coordenador do seu curso, que encaminharemos para, né, as professoras que aqui falaram hoje e enviaremos as respostas a vocês. Tá bom? Professor Walter, professora Elaine, gostaria de falar mais alguma coisa?
Deixa eu Eu até só falei, eu tirar o áudio pegar um aqui, minuto eu acho que assim, é da porque eu não professora. quero me aposentar ali que nem os outros, Tem grudar alguém ali nas falando, professor rédeas. Tem que Júlio, nos soltar mais. ajuda, por E assim, favor, parar os mais novos. senão nós não conseguimos encerrar o evento, por favor. Isso. Aí. Queria só pedir para a professora Rosângela, por favor, abrir a câmera para a gente poder fazer o encerramento. E já agradecendo aqui, em nome do professor Walter, a participação de todos, em especial as nossas convidadas aqui da noite, professora Beth, a professora Rosângela, o professor Assis, que também nos conduziu aqui. E agradecendo a todos os participantes, né? E lembrando, reforçando, nós somos as faculdades Fati Fajar, vocês são as faculdades Fati Fajar, nós mulheres somos uma parte muito representativa das faculdades, né? Estamos com o nosso vestibular aberto ainda, né, professora Rosângela? Vestibular online a todo vapor. Estamos ainda com as matrículas abertas até dia 31 de março. Então, se você conhece alguém, se você que está participando aqui conosco ainda não tem um curso ou quer fazer uma segunda graduação, vejam, nós acreditamos, como mulheres que somos, que o verdadeiro empoderamento é o conhecimento, é o desenvolvimento pessoal, né? Como a professora Rosângela comentou, como a professora Elizabeth comentou. Então, não atribua aos outros o seu desenvolvimento como pessoa, o seu desenvolvimento como mulher. Isso é competência sua, isso é direito seu e é uma atitude sua que precisa ser, né, precisa tomar a dianteira da sua vida. Então, sejam bem-vindos aos calouros também, que estão iniciando conosco esse ano, as calouras. Muito bem-vindos às faculdades Fati Fajar e muito obrigada pela participação nesse evento. Abro a palavra, não sei se as colegas querem falar mais alguma coisa. Eu deixo aqui os meus votos, o meu desejo de um feliz Dia da Mulher a cada uma e a todas vocês que fazem a diferença, que são mães, que são profissionais, que são autônomas, que são empreendedoras e que constroem o seu sucesso, seu dia a dia, a cada dia. Parabéns, mulheres. Obrigada. Aproveito também a oportunidade para agradecer a todos que nos prestigiaram, né? E renovar aí meus votos de muito sucesso, que Deus abençoe todas as mulheres para que elas continuem tagarelas, conquistando seus direitos. Eu gostei da frase da professora, mulher, o seu lugar é onde quiser. Então, fecha a minha fala com isso. Muito obrigada. Até o próximo webinar, se Deus quiser.